que nasceu paralítico, enfermo, doente há 38 anos. Ele foi esquecido naquele tanque. Provavelmente quando ele nasceu, que nasceu com essa deficiência, para a cultura da época e para o povo judeu, e lá ainda é assim, toda pessoa que nasce com uma deficiência, seja visual, seja com alguma deficiência no corpo, eles são tidos como maldito, amaldiçoado por Deus, porque nasceu assim. E como a Bíblia descreve muito bem os arraial que existia da época, existia o arraial dos leprosos, existia o arraial do período das mulheres, que ela passava seu período até chegar o 7º dia de purificação e voltar para casa. Os judeus criaram isso aqui como fosse um hospital. E ele, com essa paralisia, porque era paralítico, vai dizer o texto, versículo 1 diz que passando essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Jesus, ele está indo para a festa dos judeus, e agora resolve entrar, como eu posso classificar aqui, como um hospital. E lá existia 5 alpendres, e nesses, coxo, cego, paralítico, e a Bíblia vai dizer aqui que era uma multidão. Quando Jesus nasceu, ele já tinha 5 anos de idade, que já estava lá no tanque. Jesus passou com seus 12 anos, porque foi com seu pai José e a sua mãe Maria a se apresentar no templo em Jerusalém, e ao passar, este paralítico já estava ali. Jesus resolvia a festa, mas antes de ele ir, ele entra neste lugar chamado Betesda, que é chamado em hebraico, e que tinha 5 alpendres. Mas interessante é que Jesus entra no meio de uma multidão de enfermos, e quando Jesus chega, aquele homem não conhecia, não sabia quem era Jesus, porque aquele homem ele foi desprezado pela família. Ele nasceu aleijado, doente, sem afeição. Quem olhava dizia que ele era uma maldição. Ele nunca foi carregado no colo, nem pelos seus irmãos. E aí o que fizeram foi arrumar um leito e deixaram ele ali caído, desprezado, esquecido pelos familiares. Oh glória! Não tem muita gente aqui não, mas eu sinto já Deus falando com alguém através da sua palavra,
aonde este som está ecoando e aonde este vento está levando esta palavra. Ele nasceu aleijado, doente, sem afeição. Quem olhava para ele dizia que era uma maldição. Ele nunca foi carregado no colo, nem pelos seus irmãos. O que arrumaram para ele foi um leito. Colocaram ele e deixaram ele caído. Por seus pais neste mundo aqui, ele não foi bem recebido. E na beira do tanque em Betesda, ele ficou ali esquecido. 38 anos sofrendo desta doença. Não podia entrar no templo, porque o coxo da Porta Formosa era colocado na porta. Quem tinha deficiência não podia participar de nenhum culto do judeu, ficava de fora da igreja, ficava de fora dos cultos. Mas um dia, aquele caminho já era conhecido de Jesus. Mas um dia, o homem chamado Jesus chegou naquele lugar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sem parente, ele foi deixado no canto ao léu. À noite chorava, olhando para o céu, esperando o anjo na água tocar. Mas na hora em que o anjo tocava, eu gritava: alguém. A dor era tão grande, não via ninguém. Quando eu gritava, vinha outro em meu lugar. Ele esperava o mover, a agitação das águas. Eles criam que o anjo em certo tempo descia, agitava aquelas águas, e o primeiro que descesse ali era curado. Mas 38 anos que ele estava ali esquecido. Jesus está indo para a festa, mas ele não quer ir para a festa sozinho. Tem alguém que ele vai curar, tem alguém que ele vai salvar, tem alguém que ele vai libertar, tem alguém que as correntes vão cair, os cadeados e as algemas serão despedaçadas, e você será livre da maldição chamada pecado, ao qual escraviza, jogando o homem na masmorra e nas mais profunda, que ela seja Jesus, através da sua palavra. É o amigo das últimas horas, tanto das últimas como também das horas incertas, como das horas que você pensa que tudo está perdido. O amigo Jesus, ele está presente. Glória a Deus. Oh glória, oh aleluia. Mas um dia de longe, um homem diferente, quando viu parando em minha frente, eu gritei: quem é este? Quem é esse homem que agora, ele disse, quer e fica sã? Glória a Jesus. Jesus chegou no tanque, aonde o homem estava esquecido, aonde o homem estava abandonado, aonde o homem não tinha acesso nos templos e nos cultos da época, aonde o homem não podia nem sequer ser carregado no colo pelos seus irmãos, pelos seus pais. Ele foi esquecido, deixado lá na masmorra, mas o amigo Jesus chegou. Oh glória! Ele não conhecia quem era este Jesus. Jesus também não se apresentou dizendo quem ele era. Jesus somente quando chegou, vai dizer o texto,
Oh glória, eu gosto da palavra por causa disso. Diz o versículo 6, e Jesus vendo deitado, primeiro Jesus viu o estado em que ele estava, Jesus viu a condição em que ele se encontrava. Ele estava deitado, porque a paralisia o mantinha ele ali parado, e não tinha ninguém que o pudesse levantar, e não tinha ninguém que o pudesse ajudar, e não tinha ninguém que o pudesse levar ao tanque para que ele saísse dali também curado. Mas o meio nazareno chamado Jesus, ele chegou sabendo, o texto vai dizer o versículo, e sabendo que estava assim e havia muito tempo, Jesus perguntou. Duas coisas eu vejo aqui. Primeiro é que Jesus colocou o seu olhar meigo, porque primeiro Jesus viu, e ele estava sabendo o estado em que ele estava. Eu posso dizer aqui a você e afirmar através da sua palavra, em que ele sabe o estado em que se encontra o seu marido, ele sabe o estado em que se encontra esta filha, ele sabe o estado em que se encontra o seu filho ou a sua esposa, mas ele vai chegar na hora, ele tem um tempo para trabalhar, e o tempo dele, quando chega, a situação não fica mais como era, é transformado, é mudado pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Jesus chegou, primeiro Jesus colocou o seu olhar em cima dele, vendo ele e sabendo que ele estava ali. Jesus chegou gerando logo fé naquele homem, gerando logo nele esperança naquele homem. Jesus chegou, Marco, perguntando a ele: você quer ser curado? Oh glória, oh glória. Só quem tem o poder no céu e na terra, e que tem autoridade, pode chegar para o paralítico e dizer a ele: você quer ser curado? Jesus renovou a esperança deste homem que há 38 anos estava ali na masmorra, jogado, desprezado, sem ter acesso à casa do Pai. Mas tem uma coisa, ele contra-argumentou a pergunta deste homem, porque ele não sabia. Lá vai ele dizendo: o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém em quem me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo entra antes de mim. Jesus então lhe disse: levanta-se, pega o seu leito e ande. Ei, a palavra de Jesus para você que me escuta aqui está na hora de se levantar, está na hora de se erguer. Ei, Jesus tem a palavra do levanta. Pega o teu leito, aquilo que te mantinha paralisado, aquilo que lhe mantinha detido, aquilo que lhe deixava sem locomoção. Agora chegou o mestre chegou, ele não conhecia, ele não sabia, mas ouvindo a voz de quem disse: pega o teu leito, levanta, anda. Três coisas eu vejo aqui, uma ordem de Jesus: levanta, vai. Está na hora de sair da prática do pecado, está na hora de abandonar esse pecado aí, está na hora de deixar esses vícios. Jesus está dizendo: levanta, vai. Ainda há esperança, nem tudo está perdido, ainda tem solução. Ele é o caminho que nos conduzirá às mansões celestiais. É a palavra de Jesus dizendo: levanta. Depois que ele levanta, aí vem agora a segunda ordem: pega o teu leito, pega aquilo que te mantinha parado, pega aquilo que te mantinha detido. Agora tem uma coisa, a terceira ordem é: coloca nas costas. E agora começa a andar. As pessoas precisam ver quem era você. Vivia a vida dentro
de um tanque ali na masmorra com as costas no leito. Agora está na hora de pegar o leito e colocar nas costas. É diferente. Pega essa daí. Ele estava vivendo 38 anos com as costas no leito, mas a ordem foi: pega agora o teu leito e coloca nas costas. Será diferente, porque ele estava com as costas no leito e agora o leito estava nas costas. Está na hora de andar, está na hora de caminhar, está na hora de você mostrar aquilo que o Senhor fez na sua vida. Ele é poderoso para transformar de dentro para fora. Ele é poderoso para reconstruir novamente e fazer tudo novo. Ele é poderoso para transformar e fazer de uma nova criatura. Glória a Deus, aleluia, Glória a Jesus. Mesmo assim. Pega o leite. Eita. Oh, glória. Pega o leite. Pega a tua cama e vai embora. Eita, há uma dimensão muito grande aqui na palavra. Glória a Jesus. Eu sinto Deus me usando através da palavra. 38 anos, sem esperança, sem expectativa de vida, sem nenhuma solução. A única coisa que tinha era o tanque, era o anjo, mas como diz o texto, havia uma multidão, e sempre que ele tentava, oh glória, sempre que ele tentava, as dores provavelmente, a paralisia não deixava ele chegar no tanque, porque tinha alguém que tinha mais agilidade do que ele, como cego. E o texto vai dizer que existia cegos, então a deficiência era somente visual, mas o levantar e se colocar em pé e andar era mais rápido daquele que estava deitado no leito e ali era paralítico. Ele precisava de alguém carregou ele e colocou ele na beira daquele tanque, e ele ficou ali esquecido, por ninguém ele foi lembrado, mas Jesus chegou. Jesus não esqueceu de você, Jesus não lhe abandonou, não, foi você que virou as costas, foi você que disse que não ia dar certo, que não aguentava mais. Ei, foi 38 anos, mas Jesus chegou renovando a sua esperança e a sua expectativa de viver novamente. Glória a Deus. Tem uma festa preparada para você. E ela tem nome, se chama-se as bordas do Cordeiro. Jesus disse: eu vou preparar lugar, e se eu vou preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Só faz festa se tiver gente. Ninguém promove uma festa sem ninguém. E principalmente Jesus, ele está subindo para Jerusalém, festa do judeu, mas ele deu uma entrada no hospital, não porque ele estava doente, não porque ele estava enfermo, mas porque existia alguém ali que precisava de uma palavra de comando, existia alguém ali que precisava de uma palavra de ordem. Oh glória, aleluia. Deixa eu dizer a você, vai dizer o versículo 9 que imediatamente o homem se viu curado e obedeceu, pegando o leito
começou a andar. Aquele dia era sábado, e por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o leite. Sempre terá alguém na minha e na sua vida, meu prezado amigo, que nunca ficará satisfeito pela obra de Deus realizada em nós. Tem alguém que vai ficar insatisfeito por aquilo que Jesus fez na minha e na sua vida. Está aqui no texto. Quando viram o paralítico curado, disseram a ele: você não tem permissão para carregar o leite. Quer dizer que eu posso ficar com as costas no leite. Quer dizer que eu posso ficar de ti, mas carregar um leito só porque é sábado e tem que guardar o sábado, eu não posso carregar o leito, né? Mas quando um boi, um gado, um animal de vocês cai no buraco, foi Jesus que disse: você coloca uma escada, né? E resgata o animal. Tem pessoas que valorizam mais o animal do que o ser humano. Tem pessoas que valorizam mais o animal do que o ser humano. E hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, nós vemos nas plataformas digitais como Instagram, Facebook, YouTube, pessoas substituindo o ser humano por um animal. O ser humano pode sentar no chão e ficar lá comendo ao relento, mas o cachorro não pode sentar na mesa. Hoje há uma troca de valores. Se valoriza mais um cão do que o ser humano. Eu vim dizer para você aqui que um cachorro nunca vai ser um ser humano. Não que eu não ame os animais, não, de maneira nenhuma. Eu estou falando de uma quebra de princípio. Ainda a gente ouça ouvir pessoas dizer assim: é melhor alimentar um cão 5 anos que ele será agradecido do que um ser humano. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Jesus mandou amar o próximo. Jesus não disse assim: é para amar o cão como a ti mesmo. Jesus disse que era para amar o próximo como a ti mesmo. E o animal no seu quadrado, e o animal no seu canto de origem. Mas hoje está deitado na cama, está no ar-condicionado, anda de carro para cima e para baixo, e muitas vezes até os filhos em casa são abandonados. E quer ver mais? Se honra mais o animal do que pai e mãe, porque na velhice entrega para o asilo. Diga que não é assim. E não foi isso que Jesus mandou amar. Não que a gente não possa amar o nosso animal de estimação, mas acima do ser humano, não. Hoje a quebra de princípio, e quando a quebra de princípio sair, meu prezado amigo, está fora da palavra de Deus. Uma mãe anda a pé, mas o cachorro anda na porta, levando ventinho. Vem na frente e a família atrás. Hoje está assim. E naquela época não era diferente. Os religiosos da época valorizavam mais. Você quer ver isso? Capítulo 5 do livro de São Marcos. Quando Jesus libertou um homem na terra dos Gadarenos, que nem nome tem, que expulsou dele uma legião de demônios, que 12.000 porcos morreram em precipitado, lançando-se ao mar. Quando a notícia correu na cidade, o povo disseram assim para Jesus: pode ir embora, nós não queremos o Senhor aqui. Fizeram isso com o meu mestre. Pode ir embora,
Nós não queremos um Senhor aqui. Mas tem uma coisa: Jesus deixou o homem liberto. Jesus deixou o homem transformado. Eita, aleluia! Porque naquela região havia criadores de porcos que valorizavam mais os animais do que o ser humano. Ele podia permanecer nu, se cortando com pedra, dormindo no cemitério, causando terror na cidade durante o dia, e que ninguém podia conter. Para eles, esse homem podia permanecer assim. Valia mais os porcos do que o ser humano. Mas o Evangelho de Jesus veio para valorizar o ser humano. Tem uma festa preparada para você. O versículo 11 vai dizer assim: ao que ele respondeu, o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que ele disse a você: pegue o seu leito e ande? Porque ele não sabia. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, aonde foi que Jesus encontrou ele? Na festa, no templo. Vai dizer no versículo que mais tarde Jesus encontrou ele no templo e disse: olha, é uma advertência aqui que depois eu prego sobre isso. Essa é a terceira mensagem que eu prego nesse capítulo. E toda vez que eu chego nesse versículo 14, tem uma outra mensagem, que são as coisas piores. Mas em outra oportunidade eu prego sobre isso que Jesus disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisas piores. Feche comigo, porque tem coisa pior do que ser paralítico, Marcos. Jesus está dizendo aqui: tem coisa pior do que ser cego? Tem coisa pior do que ser coxo? Tem, mas fica para a próxima mensagem. Eu quero finalizar aqui já